Alô galera, tudo bem com vocês? Olha, mais uma vez passando aqui para mais um vídeo reagindo a alguns cortes que eu encontro aqui nas plataformas. É interessante, né? Hoje eu vou falar um pouco, olha só essa visão tão bonita, né? O sacerdote, o noivo e a noiva casando dentro da igreja católica. Eu vou reagir aqui a um vídeo de um pastor protestante que ele quer como que humilhar o padre José Augusto. Porque o padre José Augusto expressa a doutrina da Igreja Católica, o que a Igreja fala sobre o matrimônio, e o pastor ele vem dar uma de teólogo moderno e vem explicar a maneira como que se deve se casar. Vocês prestem atenção o que esse camarada vai falar. Para esse pastor não importa casar na igreja, o importante é se amar e viver. E é interessante que eu vou refutá-lo não com a fala do padre José Eduardo, que o padre José Eduardo talvez se vê um vídeo de um pobre pastor desse, dá uma risada, né, de coitado, vai ter que estudar mais teologia moral, né, coitado. Mas outro pastor de uma igreja mais conservadora, protestante, ele vai mostrar como é a visão protestante sobre o casamento. O problema é que dentro dessas visões vem um que fala uma besteira, o outro fala alguma outra coisa, mas só que a visão em si do casamento protestante ela já é perturbante, porque eles não têm uma visão clara sobre o sacramento. Aí, portanto, eles tratam o casamento civil como já de fato uma aliança com Deus, e aí não precisaria de buscar um matrimônio se não quisesse, né? Se quisesse fazia uma formalidade ali, um casamento na igreja, mas se não quiser não precisa. Alguns pastores trabalham assim, outros trabalham de outro jeito. Olha só o que esse camarada falou com o padre José Eduardo. Vamos ver aqui o que esse camarada... A primeira fala do padre José Eduardo é a doutrina católica, né? Olha, quem não é casado na igreja e vive junto, o primeiro que morrer vai para o inferno. Vocês não estão acostumados a ouvir isso, mas isso é verdade. Doutrina pura. Porque para um homem viver junto com uma mulher, tem que estar casado na igreja. Ei, padre, vem cá, sacerdote. Eu não posso chamar ninguém de padre, porque padre significa pai. Olha, quem não é casado na igreja... Vou voltar Como é que você aqui. pode ter a audácia de aterrorizar as pessoas com o Pai Celestial? Então, Vou voltar aqui para nós ver a fala do pastor, ei, né? padre, vem cá, sacerdote. Eu não posso Fala chamar aí, pastor. ninguém de Fala aí, padre, porque tua padre doutrina. significa pai. E você não é meu pai. Meu pai chama Sebastião, faleceu ano passado. E o Criador, que é o Pai Celestial. Então, vamos falar de sacerdote. Viu, sacerdote? Vem cá. Onde você aprendeu essas mentiras para você falar para o povo? Que aberração, cara. Como é que você pode ter a audácia de aterrorizar as pessoas com essa fala diabólica, cara? Dizer que se a pessoa vive junto, está acasalada. Repara a fala do pastor. Ele atribui a fala do padre José Augusto uma fala diabólica. Repara só a ousadia desse pastor aqui. Que horror de doutrina moral que ele tem, né? Um casal vive junto, se respeita, se ama. Mas se não for casado na igreja, na religião, se morrer vai para o inferno. Que miséria. Inferno, eu ouvi uma miséria dessa aí da sua boca, cara. E de muitos outros. Interessante. Onde é que esse... Aí vocês vão rir que esse camarada... Onde é que ele entende casamento fora do contexto religioso? Se o casamento civil tem poucos anos, né? Vamos supor, não sei que é do século XIX, o começo do século XX, que passou a existir. Esse camarada, ele vai vir que mundo, hein? Isso é a loucura de um pobre analfabeto, tanto em história como em Bíblia. Vamos lá para nós ver. Ele quer refutar o padre José Augusto com essa capacidade dele de argumentação. Bora lá. Quem falou? Com quem você aprendeu isso? Que religião casa alguém? Com quem você aprendeu que o cartório casa alguém? Com Jesus não foi. Eu já li o Novo Testamento 300 vezes, de ponta a ponta. Maria. Não encontrei um único ensinamento do Senhor Jesus dizendo que religião casa um casal.
que um cartório casa o casal. Olha, pai, você tem que ter um papel para você que é casado. Olha, se o pastor, o padre, o ancião, o bispo, tem que fazer... Esse é liberal, hein? Ele não acredita nem no casamento, nem no cartório, nem da igreja. Triste dos frequentadores da igreja desse camarada, hein? Escutem bem. Cerimônia para casar vocês. Com Jesus, vocês nunca aprenderam isso. Deve ser com algum espírito mau aí. Com Jesus, não. Em relação ao casamento, ao casal, Jesus disse claramente: portanto, deixará o homem, seu pai e sua mãe, unirá-se à sua mulher, e ambos serão uma só carne. O que casa o casal nunca foi religião. Isso é mentira. O que casa o casal nunca foi um cartório, mas sim o amor, o respeito, o compromisso, o pacto de um para com o outro, a família de um para com o outro, e ali se... Vocês veem que ele fala isso e não mostra nada na Bíblia, né? Ele citou aqui eventos do Evangelho do capítulo 10 de Marcos e do capítulo 19 de São Mateus. Mas ele não fala nada da Bíblia, ele não fala o que os apóstolos ensinaram sobre isso, né? Vamos lá. Esse é o totalmente liberal, o pastor liberal em tudo, né? Esse aqui vai contra até os outros irmãos, os outros pastores. Vamos colocar um vídeo do outro pastor para nós ver, né? Certa, se faz um acordo e é concretizado com a junção carnal com o ato sexual. Fora disso é palhaçada. Vamos parar de mentir pro povo. Palhaçada. No povo. Misericórdia, gente. Palhaçada, pastor. Eu ouvi a sua voz. Olha, preste atenção que olha um pastor mais sério, o que ele vai falar do matrimônio. Esse pobre pastor aqui, ele não tem capacidade de pregar nem para os porcos. Nem para os porcos. Prestem atenção o que fala 2 Timóteo no capítulo 4, verso 3. Porque virá o tempo em que muitos não suportarão a sã doutrina da salvação. O que esse camarada escutou do padre, ele não suportou. Do padre José Augusto, né? Mas acumularão mestres em volta de si, ao sabor das paixões, levando pelo prurido dos ouvidos. Olha só. Ele quer dizer que basta gostar e se unir o homem à mulher e já é assim. Isso é uma heresia da heresia da heresia. Olha só o que esse outro pastor aqui, com certeza esse pastor aqui é daquelas igrejolas, pequenininha, não vale muita coisa. Com todo respeito, mas o cara que frequenta uma igreja de um camarada desse deveria deixar. Repara só, um pastor presbiteriano que já tem uma linha mais tradicional, como ele fala sobre o matrimônio. Olha, preste atenção à diferença. Ó, o padre José Eduardo, padre José Augusto, a verdadeira doutrina. Esse pastor aqui escandalizou tudo. Esse outro pastor, ele vai mostrar que esse pobre pastor aqui, que eu não sei quem é o nome, ele não pregaria nem para porcos. Repara só, porque olha a diferença gritante de um pastor presbiteriano para esse pobre aqui, ó. Preste atenção, esse aqui não considerava nem o casamento religioso, nem o civil, basta se unir, e tá bom. Isso aí é fornicação, pastor, a Bíblia condena. Esse outro aqui vai falar bem melhor, preste atenção. Não vai chegar próximo do padre José Eduardo, mas vai falar alguma coisa melhor. Preste atenção para vocês não dizer que eu estou sendo injusto com esse padre. Comente esse vídeo, se inscreva no canal, melhorzinho, para vocês não pensarem que eu estou sendo injusto com esse pastor Zeca aqui. Olha esse outro aqui como fala, né? Sobre o matrimônio. Pergunta interessante, olha aqui. Pastor, eu não sou casada na igreja, não fiz casamento religioso, nem civil. Eu moro junto com meu marido há 5 anos. A pergunta que eu faço é pecado morarmos juntos? Sem... Isso aí é fornicação, tá bom? Morar junto sem receber as bênçãos sacerdotal. Aqui a gente está colocando no âmbito presbiteriano, sem receber as bênçãos do pastor, né? Mas no nosso católico, sem receber as bênçãos sacerdotal, isso é fornicação, tá certo? Nos casarmos? Pois bem, essa é uma pergunta muito interessante. A sociedade contemporânea já legitima, já acha tranquilo, certo, 2 pessoas morarem juntas e sem o casamento, seja ele o casamento civil, que é o verdadeiro casamento, seja ele sem uma bênção religiosa na igreja, como se isso fosse absolutamente normal, natural. Inclusive, com seus direitos civis garantidos numa relação estável.
A pergunta não é essa, o que a sociedade pensa, o que as leis humanas dizem. A questão é, o que Deus fala sobre este assunto? Quando duas pessoas moram juntas e elas não estão legitimamente casadas pelas leis do seu país, elas estão vivendo num concubinato. À luz da Bíblia, isso é uma relação... Olha, as leis do seu país, esse pastor aqui, presbiteriano, ele já eleva o casamento civil a uma coisa sacra, tá certo? Para só, não tem nada a ver com a igreja, não. A igreja católica só coloca o casamento em união sacramental, uma forma sacramental dentro da igreja, no âmbito religioso, mas o presbiteriano, ele traz as leis civis. Repare que o outro pastor desprezava tudo isso. Olha só, a doutrina protestante é um perigo, por isso que 2 Timóteo capítulo 4, verso 3, vai dizer que muitos vão atrair mestres para si, olha. Escute bem que esse pastor aqui tem mais coerência. Ilícita, ilegítima, que caracteriza adultério. Veja você que quando Jesus vai conversar com a mulher samaritana, ele diz assim para ela, vai lá e chama o teu marido. Ela respondeu assim, eu não tenho marido. Deixa eu voltar um pouquinho para trás do vídeo, que ele vai falar sobre adultério. Quem vive nessa ação, vamos ver. Veja você que quando Jesus vai conversar com a mulher samaritana, ele diz que caracteriza adultério. Veja você que quando Jesus vai conversar com a mulher samaritana, ele diz assim para ela, vai lá e chama o teu marido. Ela respondeu assim, eu não tenho marido. E Jesus disse, bem disseste, já tiveste 5, e este com quem estás morando não é teu marido. Ou seja, o que legitima uma relação conjugal entre marido e mulher aos olhos de Deus é o casamento. O casamento. Morar junto sem estar casado não é casamento. A sociedade pode considerar como tal. Deus não. Deus não. A pergunta é, a quem você quer agradar? A quem você quer servir? Olha, preste atenção. O vídeo é mais longo, mas só de vocês terem ouvido 2 minutos e 33 segundos esse pastor presbiteriano, vocês já entendem que aquele pastor que tentou refutar o padre José Augusto está totalmente fora da casinha. Para quem disse que leu a Bíblia 300 vezes, ele não leu nenhuma. Se ele leu 300, ele não compreendeu nada. Jesus, quando fala aquela questão, o homem e a mulher, o homem deixar seu pai e sua mãe se unir à sua mulher, ele não está falando de uma maneira de chegar assim, se agradar e namorar e já trazer para dentro de casa, não. Isso aí é fornicação. A fornicação ela pode ser cometida tanto antes do matrimônio, como depois que as pessoas decidirem viver juntas nessa linguagem que o pastor usou aí, amaziamento. Também continua na fornicação, porque não legitimou diante de Deus o pacto que eles queriam fazer. Agora, só que, repare bem, a visão presbiteriana do matrimônio ela é diferente da católica. Mas o pastor, ele vai na mesma linhagem do padre José Eduardo, né? Ou José Augusto, melhor dizendo, o padre da Canção Nova. Porque ele deixa bem claro, aquelas pessoas que namoram e que vivem, e depois decidem viver junto de uma maneira amaziada, vivem de alguma maneira, né, um adultério, uma fornicação, porque não receberam, melhor dizendo, uma fornicação, porque não receberam as bênçãos de Deus de uma maneira religiosa. O adultério ele é cometido dentro do matrimônio, né? Depois que as pessoas já estão casadas, se houver uma traição, é chamada de adultério. Mas é interessante que nesses pontos, quando Jesus fala no capítulo 10, no capítulo 19 de São Mateus e no capítulo 10 de Marcos, ele está mostrando que é preciso casar-se, mas de uma maneira religiosa, porque o casamento sempre foi religioso. Ele veio ser civil há pouco tempo atrás, como eu falei para vocês. Na carta de São Paulo, aos Coríntios, no capítulo 7 da primeira carta, é todo ele pautado a relação e o matrimônio. Preste atenção, quem quiser curiosidade, vá lá e lê. Olha no capítulo 7, verso 8, o que São Paulo fala. Digo aos não casados e às viúvas que ele é bom permanecer assim como também eu. Ele fala do celibato, né? Mas se não se contém, case-se, porque é melhor casar-se do que abrasar-se no fogo
da torpeza. Aí é interessante, esse casamento é aonde? O próprio São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7, mesmo capítulo 7, no verso 39, vai dizer assim, ó, a mulher está ligada durante todo o tempo ao seu marido vivo, mas se morrer, o seu marido fica livre, casa-se com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Esse Senhor é aonde, pastor? O primeiro pastor, né? É na igreja. Sem a igreja, não há, né? Sem a bênção religiosa, não há matrimônio, né? Olha, infelizmente, os pobres protestantes estão nesse meio de esse pastor aqui chega um pouco próximo, só confunde um pouco a legitimidade do casamento civil com o religioso, mas ele afirma que tem que ter esse casamento. Aquele outro pastor fala que não, que nem precisa de cartório, nem de igreja, nada, baixa mais, se abraçar e pronto. Ó, como é que fica a segunda união, pastor? Né? Como é que fica aquilo que Jesus condenou? Oh, meu Deus. Não existia segunda união se fosse da maneira com que aquele pastor falou. Como iria provar a segunda união, né? Olha que salve Maria, que viva Cristo Rei.